Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos reagir a mais um vídeo, só que desta vez não vai ser do Leandro Gama, mas sim do Buguei Meu Cérebro. E sem mais demoras, eu vou-vos pedir três coisas: deixar o like, subscrever no canal, também quero que ativem o sininho de notificações e bora lá! Mamãe, tô com medo! Medo do quê, filho? Do Getúlio Vargas! Aqui diz Getúlio Vargas. Mas olha o que é que ele disse. Medo do quê, filho? Do Getúlio Vargas! Filho, larga de ser cagão! Entre mais editor, mostra o replay, mas eu vou aqui fazer com a minha guitarra. Sei que não vai dar som. Som Eu acho que este gajo é a pessoa mais parecida com o Leandro Gama. Fala galera do YouTube, eu sou o André e hoje tô aqui. O nome real do Buguei Meu Cérebro é André Flores. Olá André Flores, se estiveres a ver este vídeo, significa que tu és o melhor do mundo. Significa que tu és o melhor, hein? Fazer estes vídeos e que és parecido com um amigo meu que se chama Leandro Gama e que também provavelmente ele vai ver este vídeo. Aqui pra fazer mais um vídeo pra você. Bom rapaziada, o vídeo de hoje vai ser sobre o Getúlio Vargas. Agora nós estamos aí na nossa fase, né, na nossa saga de fazer vídeo de curiosidades, fatos desconhecidos, você sabe. O nosso último vídeo foi sobre a fórmula de Bhaskara. Então se você quiser saber um pouquinho sobre a fórmula de Bhaskara, aprender alguma coisa, recomendo o nosso último vídeo. E muita gente no último vídeo pediu pra eu fazer um vídeo de história. Se vocês quiserem tipo aprender alguma matemática, se vocês tipo querem eliminar a burrice existencial, podem ver esse vídeo. Com certeza uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar em cima. É à toa que eu escrevi esse livro aqui, gente, ó, Contando a História do Brasil em 25 mil palavras. Nele eu conto a história do Brasil em 25 mil palavras. Então se você tiver interesse nesse livro, ele tá aqui no... Mas então, eu conto a história do Brasil. Agora vai ter que meter demasiado reverb a voz, com muita reverberação. Contou a história do Brasil em 25 palavras. 25 mil palavras. Aqui da descrição. Então simbora falar do Getúlio Vargas. Então já vai deixando seu gostei. O gajo é melhor, é tão bom como o Leandro Gama. O Leandro Gama tem que começar a fazer mais vídeos destes. Se inscrevendo no canal e compartilhando com a tua avó, com todo mundo aí que quer saber sobre o Getúlio Vargas. A minha avó nem sequer tem o WhatsApp. 83. Você pode usar para o vestibular, você pode usar para os conteúdos da escola, você pode usar para várias coisas, ou só por curiosidade mesmo também. Esse vídeo aqui não vai ter um tom biográfico. Eu não vou ficar falando assim, porque o Getúlio Vargas quando era criança comia 5 melecas por dia. Eu vou mais explicar o que ele fez, o que aconteceu, de onde ele veio para fazer essas coisas. Eu acredito que seja o que as pessoas querem saber mesmo. Mas antes da gente entender o Getúlio Vargas, a gente precisa entender o Brasil antes dele. Em 1889, o Brasil tornou-se uma república. Bem, pelo menos, se alguém da minha turma tiver a ver isto, que eu tenho duas brasileiras lá, que eu não vou mencionar o nome, tenho que manter anónimo.
Tem que manter anónimo. Para evitar muita expose, eu não vou dizer o nome, não vou mencionar. Muitos autores dizem que a República Brasileira nasceu em linhas tortas. Ah, mas que é isso de linha torta? Não tô gostando desse vídeo. Assim, ó, gente, a palavra república remete a algo público. Então, a tendência natural de uma república é que ela seja democrática. Ou seja, que o povo, que a maioria das pessoas, tenha o direito de fazer parte do governo, né? Que ela possa escolher diretamente, ou pelo menos indiretamente, alguém para governar. Esse é o conceito de democracia. Só que a República Brasileira não era muito bem assim. Para começar, que os primeiros 2 presidentes do Brasil eram marechais. Esse período foi conhecido como a República da Espada. Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E o Brasil naquela época, lógico, não muito diferente de hoje em dia, mas a grande parte do dinheiro estava na mão de pouquíssimas pessoas. Essas pouquíssimas pessoas a gente chama de oligarquias. Oligarquias nada mais são do que grupos de pessoas que têm muito dinheiro. Então cada estado brasileiro tinha aí a Mas olha essa foto do Ronaldo ao lado de um chasso velho e tu não mostra o replay. muito dinheiro, então suas famílias mais poderosas, mais ricas. As famílias mais poderosas e mais ricas do Brasil inteiro se concentravam em São Paulo e em Minas Gerais, principalmente. Essas famílias decidiram governar o Brasil de verdade. Porque na teoria até tinha eleição e tal, mas o que acontecia na prática? Era sempre um candidato paulista, depois um candidato mineiro, depois um paulista, depois um mineiro, depois paulista, depois mineiro, depois paulista, ia ficar assim para sempre. O André, ele ia quase falando árabe. Editor, mostra mais uma vez o replay, mas só que da parte em que ele estava a falar quase árabe. Sempre. Como que eles faziam isso? 2 formas. Primeira, pelo voto de cabresto. Geralmente um coronel. Foto de cabresto. Então, iam lá com uma cabra e depois... Até uma cidade pequena. Antigamente no Brasil as cidades eram muito menores. Fornecia alguns serviços e falava, ó, você tem que votar no candidato que eu indicar, senão você vai morrer. Hoje em dia, só para vocês terem uma comparação. Eu acho que foi exatamente esse mesmo tempo que nós passamos com o senhor António de Oliveira. Eu não vou mencionar o nome dele, tal como do outro da Alemanha. Eu não vou mencionar também a mesma. Voto ele é secreto. Então não tem como você fazer um voto de cabresto, porque eu posso falar que eu vou votar no fulano e votar no ciclano. Mas na época não era assim. Então essas oligarquias poderosas, mineira e paulista, fizeram uma aliança para eles governarem. Então, por exemplo, se eu sou um presidente paulista, na hora que acabar o meu mandato, eu vou indicar um presidente mineiro. O presidente mineiro, por sua vez, vai governar e indicar um presidente paulista. O poder vai ficar alternando entre essas 2 oligarquias o tempo inteiro. Essa é a chamada República do Café com Leite. Eu disse pra vocês que apesar de ser pouca gente comparado com a população, o Brasil tinha várias famílias poderosas, em todo o Brasil. E aí as outras oligarquias brasileiras ficaram de fora desse esquema do café com leite. Então eles já ficaram meio, você vai deixar nós de fora, irmão? Nós vamos te arrebentar. Não gostaram dessa ideia deles ficarem. Mostra o que o André falou. Você vai deixar nós de fora, irmão? Nós vamos te arrebentar. Buguei meu cérebro. O nome do canal é Buguei Meu Cérebro, mas o nome dele é André Flores. Apenas mostra, editora. Ficarem de fora. Ao mesmo tempo, as pessoas de classe média ou até ricas, mas não tão ultra ricas, também estavam descontentes com esse sistema de oligarquias. Porque o Brasil não era pra ser uma república? E nós estamos aqui, dependendo de 2 oligarquias, é sempre um presidente mineiro, depois um presidente paulista. Cadê a democracia nisso aqui? E aí, gente, surgiu o tenentismo. O que é o tenentismo? Vários tenentes marchando pelo Brasil e protestando contra esse sistema oligárquico. Lógico, eles tiveram vários embaçamentos com o governo federal. O governo ficava assim, ô irmão, deixa nós aqui fazer a oligarquia, irmão. Não é chamado, não bota o nariz, não bota a cara. Até que aconteceu um problema com as oligarquias paulista e mineira. Washington Luiz era um presidente paulista. O combinado entre as oligarquias era ele indicar um outro presidente mineiro. O que ele fez? Ih, mano, vou indicar outro paulista, foda. Indicou o Júlio Prestes. Os mineiros ficaram revoltados. Aí o nosso combinado
mineiros ficaram revoltados. Se uniram com o pessoal do Rio Grande do Sul, os paraibanos, pra acabar de vez com esse sistema oligárquico. Beleza, paulistas? Vocês não vão respeitar o nosso combinado? Então não vai ter oligarquia pra ninguém mais. Acabou o café com leite. E no Rio Grande do Sul, o grande nome desse movimento contra as oligarquias era o Getúlio Vargas. Como ele era mais carismático, mais popular, ele se tornou praticamente um líder da revolução. Até que em 1930, os revoltosos aplicaram um golpe militar. Muita gente muito poderosa também estava revoltada. Eles tinham muito recurso para fazer essa revolução. E foi o que aconteceu. Aplicaram um golpe militar. Lógico, não confunda com um golpe militar de 1964. Lá para frente, outra história. Getúlio Vargas, então, como ele era o líder desse movimento, ele assumiu. Só que lembra que os tenentistas, eles queriam um negócio democrático? Pô, irmão, democracia, hein, pai? O Vargas falou então assim, ó: gente, eu vou dar uma governadinha aqui, tá ligado? Só pra ficar mais de boa. Depois eu faço democracia pra vocês, fechou? Só ficou, não, beleza, você é top, irmão. Vai lá, governa. Só que passou o ano de 1931 inteiro. Nada da Constituição Federal, nada da democracia. 1932. Na metade de 1932, aconteceu a revolta constitucionalista. As pessoas estavam, ô Vargas, você prometeu que você ia fazer um negócio, você tá fazendo outro, irmão. E a revolta constitucionalista aconteceu principalmente em São Paulo, que era a oligarquia que perdeu. Então, com certeza tinha muita gente com interesse aí, mas a maioria das pessoas queria de fato uma constituição, um negócio democrático, e fizeram a revolta. Pegaram armas, fizeram várias ameaças, ó, ou você faz esse governo democrático, virar uma república. Eu acho que os brasileiros fizeram assim. Vamos. Vamos. Vamos, bora. Não tenho jeito para gravar vídeo. A aguinha é tão boa. De verdade, com as palavras que deveria ser na prática, ou nós vamos ficar louco aqui, vamos enfiar a cabeça na gasolina e vamos dar porrada todo mundo aqui. Só que o governo federal acabou com essa revolta, gente. O governo federal, lógico que agora é do Vargas, né? Não esqueça disso. Acabaram com os revoltosos. Ah, então não serviu pra nada? Não, serviu, gente. Porque em 1934, 2 anos depois, finalmente o Vargas criou a Constituição Federal para governar de uma forma finalmente democrática, sendo aí uma república como era pra ter sido o tempo todo. Essa Constituição, gente, ela é muito importante, porque ela permitiu o voto feminino, tornou o voto obrigatório, o voto... Viram? As mulheres também podem votar. Vou votar. voto
secreto. E o Vargas governou, gente, de uma forma democrática de 1934 até 1937. Quando chegou 1937, ele falou assim: Ah, cara, acho que eu me arrependi. Gostei muito desse negócio de democracia. Eu não mando mais tanto assim. Eu queria voltar. E aí, o que ele fez, gente? Ele decidiu falar pro Brasil inteiro que o Brasil tava sofrendo uma ameaça comunista. Assim, ele conseguiu convencer. Por censuraste o símbolo que estava lá, uma ameaça. As pessoas de que ele tinha que voltar a ter um governo ditatorial. Claro, gente, que anos antes teve sim alguns movimentos comunistas, como a Intentona Comunista em 1935. Pra vocês terem uma ideia, em 1936, o Vargas depôs Luiz Carlos Prestes, que era o líder da Intentona Comunista. O Prestes, gente, pra você ter uma ideia, ele participou do movimento tenentista, ao lado praticamente ali do Vargas. Só que daí o Prestes viajou pro exterior, virou comunista. Enquanto isso, o Vargas assumiu o poder no Brasil. A hora que o Prestes voltou, ele já voltou comunista, já não gostava mais do Vargas, porque tinha essa diferença aí de ideias, né? A mulher dele era Olga Benário, e ela foi enviada para campos de concentração, tá, gente? Inclusive tem um filme que retrata isso, é um filme muito bom. Foram mandados para campos de concentração lá do Adolfo. Eu não posso mencionar o último nome dele, senão eu levo strike. Eu acho que strike não é uma coisa boa. Bom, brasileiro, inclusive, se você quiser dar uma olhada. Então veja que apesar de ter sim movimentos comunistas no Brasil, não era nada assim que fizesse com que o Vargas perdesse o poder. Que é comunismo e a outra palavra que é fascismo. Não são permitidas, mas lá o do símbolo também não pode ser mostrado. Também dá direito a strike. Como eu ia dizendo, em 1937, ele disse que o Brasil estava sob uma ameaça comunista, criou uma grande fake news chamada Plano Cohen, que basicamente era isso, que dizia que os comunistas estavam tentando dominar o poder, e aí ele outorgou uma nova Constituição. Outorgar é quando você impõe uma nova Constituição, e promulgar é quando é democrático. É promulgar, outorgar, promulgar, outorgar. E aí, gente, em 1937, com essa outorga de uma Constituição nova, começa o Estado Novo. Agora sim, gente. Nós, cá em Portugal, o Estado Novo durou de 1933 até ao 25 de Abril. Se o Estado Novo ainda existisse, eu não estaria aqui a gravar este vídeo. Eu provavelmente estaria lá numa base militar, eu não sei. É uma ditadura, do jeito que o Vargas sempre quis. Ele manda, ele faz propaganda de si mesmo. Que quando ele assumiu em 1930, ele teve ali 3 aninhos e pouquinho de ditadurinha. E aí ele, por pressão, se tornou democrático. Agora, 1937, é a Constituição que ele mesmo outorgou, que ele mesmo tornou uma ditadura. Esse período vai de 1937 até 1945. É o que Foi curta, a nossa foi mais longa. a gente chama de Estado Novo. É o período ditatorial de Getúlio Vargas. Vai aí algumas características. Vargas fazia muita propaganda de si mesmo. Vargas criou os primeiros direitos trabalhistas. Foi um período de muito desenvolvimento econômico. Vargas era um desenvolvimentista. Então ele queria industrializar o Brasil, tornar o Brasil uma potência industrial. De fato, foi um período de muito crescimento econômico. Nesse período também surgiram os primeiros direitos trabalhistas, com a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. E ele também criou O maior pesadelo da geração Z lá no Brasil. o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, e controlava os meios de comunicação para não falar mal dele. Claro, aquilo que é padrão de ditadura. Então assim, tem muitos deméritos, lógico, né? Mas tem coisas boas que ele fez. A parte dos... O Brasil naquela altura estava meio... Olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esta ditadura, vou mudar para uma democracia.
1937. Eu não aguento mais esta democracia, vou mudar para uma ditadura outra vez. 1945. Não aguento mais esta ditadura, vou mudar outra vez para a democracia. Trabalhistas, do desenvolvimento econômico, criação de várias empresas estatais que realmente trouxeram muito retorno para o Brasil. Até que em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aí mais ou menos nesse período surgiu o movimento general. De novo batia na mesma tecla. Vargas, esse governo aí não é democrático, você tá ditadura, não tá bom isso aí. Só que aí, gente, Vargas já tinha feito boa parte das coisas que ele acreditava que eram certas pro Brasil. Então ele se sentiu muito à vontade pra ceder. Vocês querem um governo democrático? Eu fiz isso pra vocês em 1934. Agora a ameaça comunista já passou. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou renunciar. Vocês não querem eu? Eu vou embora. E foi embora. Nós, quando soubemos que a ditadura tinha acabado, nós fomos tipo assim. Então ele renunciou porque ele já estava tranquilo. Ele sabia que se ele quisesse voltar pro poder, o povo ia apoiar ele, mesmo se fosse um governo democrático. Eu acredito também que ele não queria sair na história como um ditador. Então ele aceitou. E aí nós tivemos dois presidentes, José Linhares e Eurico Gaspar. Contaste, editor. Foi aqui um momento de família. São coisas extremamente normais. Dutra. Em 1946, um ano depois que ele saiu, surgiu uma nova Constituição. Essa sim, gente, finalmente democrática, como se fosse ali uma volta da Constituição de 1934. Então, respeitando de fato a democracia, leis eleitorais. E o Eurico Gaspar Dutra era apoiado pelo próprio Getúlio Vargas. Então, não foi uma derrota para ele. Ele falou, não, beleza, tudo certo. E aí, em 1950, Getúlio Vargas queria governar mais. E o que ele fez? Fez a coisa certa. Entrou na fila, se candidatou como uma pessoa normal, partido normal, tudo normal, ganhou a eleição e assumiu em 1950. E a Constituição de 46 previa que o mandato era de 5 anos. Então Vargas assumiu em 50, era para governar até 1955. Mas vocês sabem o que ele fez em 1954, né? Mas enfim, a questão é, quando ele assumiu em 1950, ele já de fato já era um presidente democrático. Por isso que os historiadores nem consideram de 50 a 54 como se fosse parte da Era Vargas. A Era Vargas vai de 1930 até 1945, que foi quando ele renunciou. E ele governou mais uma vez de novo, dessa vez de uma forma democrática. Getúlio Vargas, como presidente, ele já não sabia governar meio de presidente, ele ficava meio... Não gostei muito. Porque ele não tinha o poder que ele tinha igual antes, quando ele era ditador. Então ele não gostou muito. Ele não conseguiu fazer muito bem as coisas que ele queria. Foi acusado de corrupção, foi acusado de violência. Inclusive, gente, em 1954, que foi o ano que ele... um opositor dele sofreu um atentado. Para Carlos Lacerda. Muita gente confunde o Carlos Lacerda com o Carlos Prestes. Carlos Prestes é o comunista que foi deposto, que era tenentista antes. Carlos Lacerda é um jornalista, nem era comunista, também era contra o Vargas e foi o grande inimigo dele enquanto ele foi presidente. Já não gostava antes, e depois piorou. E aí, gente, em 1954, como eu disse, um opositor dele sofreu um atentado. O Carlos Lacerda falou: "Ô, foi o Vargas! Foi o Vargas, menina. Foi Vargas. Eu vi, foi o Vargas." Só que não tinha sido o Vargas. Não tinha sido a polícia do Vargas. Eu acuso um só homem pelo assassinato do major da aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Este homem é o presidente da República, Getúlio Vargas. Mas deu um bafafá. Ele já estava sendo acusado de corrupção, sofrendo uma pressão gigantesca internacional, a economia também não estava indo bem, estava tudo indo mal. Ele percebeu que o grande legado dele que ele tinha construído para o Brasil estava sendo destruído. Então ele escreve uma carta explicando, né, o que ele quer, que ele vai sair da vida e ele comete suicídio. Então percebam que é uma sequência de vários fatores. Na história, nada é por conta de uma coisa só. Vargas deixou muitas coisas boas, muitos exemplos ruins, mas muitos exemplos muito bons também. Muitas das coisas que nós temos hoje foi fruto do trabalho de Vargas. Então vamos só fazer uma recapitulação. 1930, revolução que coloca Vargas no poder. 1932, revolta constitucionalista. 1934, Constituição de Vargas, uma constituição democrática. 3 anos depois, ele desistiu em 1937, outorgando uma nova constituição ditatorial. Governou de uma forma ditatorial até 1945, onde ele renunciou e acabou a Era Vargas. Vieram mais 2 presidentes, José Linhares e Eurico Gaspar Dutra,
entra, e aí depois, já tá acabada a Era Vargas, ele volta e governa de 1950 até 1954, onde ele comete suicídio. Essa é a trajetória do Getúlio Vargas. E esse foi o nosso vídeo. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então é isso e som. Investe em mim, aposta tudo em mim. E pronto. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera do YouTube. Eu sou o André. Este foi o vídeo. E bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês não gostaram, paciência. E fui!